Muito bem-vindo para mais um vídeo, professora Nayá aqui com você, e hoje eu vou te falar sobre densidade do leite, como que nós podemos usar esse parâmetro físico-químico a nosso favor, principalmente na tentativa de detectar fraudes lá na usina de beneficiamento, lá no laticínio. Então fica comigo que logo depois da vinheta eu vou te explicar tudinho. É isso aí, já de volta para falar sobre a densidade. O que é a densidade do leite, Nayá? Bom, a densidade do leite é um parâmetro físico-químico que relaciona a massa do leite com o volume que o leite ocupa. Nossa, complexo, né? Não, você vai ver que é bem simples, mas antes de você se esquecer, já deixa o seu like. Se você não for inscrito, se inscreva no canal e ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades em primeira mão, assim que elas forem colocadas para você. Então vamos falar um pouquinho desse parâmetro físico-químico conhecido como densidade e como eu posso usar esse parâmetro a meu favor. Afinal de contas, quem é responsável técnico por um laticínio, quem é responsável técnico numa propriedade rural, precisa entender sobre isso para saber se o leite que está sendo produzido sob sua responsabilidade atende aos parâmetros legais estabelecidos na legislação. E se você estiver lá no laticínio fiscalizando, se o leite que o seu laticínio recebe também atende os parâmetros legais, mas principalmente, não é só saber se o leite atende aos parâmetros legais, mas principalmente, caso ele não atenda, o que está acontecendo para você resolver o problema, porque o responsável técnico é quem resolve esses problemas. Então, se você trabalha com leite, você precisa entender muito bem o que é a densidade e outros assuntos, né? Lógico, não é só a densidade. Hoje nós vamos falar de densidade, mas você precisa entender muito bem o que é a densidade, quais são os fatores que podem influenciá-la, como você vai mensurar, como você vai determinar de acordo com o valor obtido o que pode estar acontecendo no leite para fazer uma investigação adequada e de uma vez por todas resolver esse problema. Então, para a gente começar a entender sobre isso, vamos entender primeiro o que é densidade. Bom, a densidade é um parâmetro físico-químico que relaciona a massa de um produto com o volume que esse produto ocupa. Seria mais ou menos assim, ó. Quando eu pego 1 litro de leite, 1 litro, volume líquido, né, 1000 ml. Se eu pesar numa balança 1000 ml de leite, quanto eu tenho de peso? Eu tenho um X de peso. Isso é a massa, na verdade não é o peso, né? Eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, mas massa e peso são características diferentes, embora estejam correlacionadas, né? O peso envolve também uma relação aí com a gravidade. Mas só para simplificar, quando a gente sobe numa balança e vê um número no visor, aquele número que está no visor, na verdade, não é o nosso peso. Nós falamos peso, mas não é peso. Na verdade, é a nossa massa, tá bom? Então, eu vou usar massa e peso aqui como sinônimos para você entender sobre a densidade do leite. Mas não são sinônimos, tá bom? Aquilo que você vê no visor, aquele número que você vê no visor quando você sobe na balança, não é o seu peso, na verdade é a sua massa, combinado? Então é sobre essa massa que nós vamos falar, mas se eu soltar a palavra peso aqui, eu estou usando como sinônimo, embora não seja, tá? Mas vamos lá então. Então imagina pegar 1 litro de leite, um volume de 1000 ml e pesar numa balança. Quanto de peso ou quanto de massa tem 1 litro de leite? Bom, a densidade do leite, ela está entre 1028 e 1034 gramas por litro. Isso significa que 1000 ml de leite tem massa um pouquinho maior do que 1 quilo. Pesa um pouco mais de 1 quilo, entre 1028 e 1034. Porém, esse valor ele só vale se esse leite estiver a 15 graus Celsius,
já que a temperatura influencia no valor da densidade. Mas espera aí, vamos por partes. Em primeiro lugar, vamos entender o que é densidade. Então, é uma relação entre massa e volume. Essa relação é influenciada pela temperatura. Por quê? Bom, primeiro porque a densidade da água, ela é variável de acordo com a temperatura, já começa por aí. A cada temperatura, a densidade da água sofre variação. E o leite tem água na sua maior proporção, né? O principal componente do leite é a água. Então, se a temperatura influencia a densidade da água, influencia, obviamente, a densidade do leite. A temperatura, ela muda o volume de alguns elementos. A gente já estudou lá no colégio, a gente lembra que um metal, por exemplo, quando é aquecido, ele dilata. Quando ele é resfriado, ele diminui. Você consegue perceber como a temperatura influencia na densidade da água quando você faz gelo na sua casa. Se você colocar uma pedrinha de gelo num copo de água, a pedrinha de gelo vai flutuar, porque o gelo tem densidade menor. O comportamento da água é diferente do comportamento do metal em relação à variação na densidade relacionada à variação da temperatura. É diferente. Observe que quando você coloca um copo de água no freezer, essa água estava nivelada aqui, depois de congelada, eu percebo um aumento nesse volume. Se eu aumento o volume, a densidade diminui. E quando eu coloco dois elementos com densidades diferentes no mesmo ambiente, aquilo que tem densidade menor sobe. Por isso que a pedra de gelo flutua quando eu coloco num copo com água, mesmo que o gelo tenha sido feito com aquela mesma amostra de água, certo? Então, a densidade da água varia de acordo com a temperatura, não é uma variação linear, nós não vamos entrar em detalhes disso, mas para cada temperatura, a densidade da água pode sofrer variação e, obviamente, para cada temperatura, o leite pode ter variação na sua densidade. Então, existe o que nós chamamos de densidade relativa, que é a densidade ajustada para 15 graus. Mesmo que o leite não esteja a 15 graus, é possível fazer esse ajuste. Então, a densidade ajustada para 15 graus para poder ter um valor de comparação, para poder ter um parâmetro físico-químico estipulado em legislação, tá certo? Agora, não é só a água que tem variação na densidade, cada molécula, cada elemento tem a sua própria densidade, né? E se a gente for pensar no leite, o leite é uma emulsão formada por água, formada por proteínas de diferentes tipos. Cada tipo tem a sua própria densidade, mas a gente vai falar de proteínas de forma de conjunto, proteínas do leite. Lactose, que tem a sua própria densidade. Os diferentes tipos de gordura presentes no leite, cada uma com a sua própria densidade, mas a gente também vai trabalhar com gordura em conjunto. E ainda as cinzas do leite, que são provenientes de um processo de calcinação, né? Quando a gente aquece o leite a 600 graus, por exemplo, e espera esse leite virar pó, esse pó que sobra desse processo de calcinação nós chamamos de cinzas. Nessas cinzas tem sais minerais, mas não são, as cinzas não são formadas exclusivamente por sais minerais, mas os sais minerais representam uma boa porcentagem dessas cinzas. Então é muito comum a gente ouvir as pessoas falando, cinzas são os sais minerais. Não, não são exatamente os sais minerais, porém tem sal mineral na composição das cinzas. Cada elemento desse tem a sua própria densidade. No caso, a água tem a densidade de 1,000 grama por ml. As proteínas têm densidade de 1,346 gramas por ml, é a relação entre massa e volume. Isso para as proteínas de conjunto do leite, né? Para a média das proteínas que o leite apresenta. A lactose tem densidade de 1,666 grama por ml. A gordura
0,930 grama por ml e as cinzas 5,550 gramas por ml. O que representa então, Nayá, tudo isso? Bom, se eu pegar 1 litro especificamente de proteínas do leite, eu vou ter massa de 1,346 kg. Se eu pegar 1 litro de lactose, eu vou ter massa de 1.666 gramas. Se eu pegar 1 litro de gordura do leite, eu vou ter massa de 930 gramas. Se eu pegar 1 litro de cinzas, eu vou ter massa de 5.550 gramas. É isso que esses valores representam. Agora, no leite, cada um desses componentes tem uma proporção. Então, o leite, comentei agora há pouco, é uma emulsão. É uma emulsão porque eu tenho uma mistura, quimicamente falando, né? Não sei se mistura é a palavra mais adequada, mas eu tenho vários elementos em conjunto, água, proteína, lactose, gordura e cinzas, e esses elementos, eles formam uma emulsão, porque a hora que eu enxergo aquele líquido branco, eu não sei quem é a água, eu não sei quem é a proteína, eu não sei quem é a gordura, eu não sei quem é a lactose, eu não sei quem são as cinzas. Quando eu avalio o conjunto, eu não sei quem é quem. Então, eu tenho uma emulsão, algo de um aspecto único. Nesse caso, as proteínas do leite têm um papel importante para manter a gordura ligada à água, né? A proteína funciona como um emulsificante. Mas, vamos lá então. A água, em média, no leite aqui do Brasil, tem uma proporção de 87,3%, as proteínas e a gordura, uma média de 3,5% cada uma, a lactose, uma média de 4,9% e as cinzas, uma média de 0,8%. Essa é a média de cada componente do leite, é a média de cada componente do leite. Mas eu sei que esses componentes sofrem variações. Por exemplo, de acordo com a espécie animal, muda muito. De acordo com a raça da vaca, também pode mudar. Às vezes muda de maneira bastante significativa. Qual é o período de lactação da vaca? Se é o primeiro mês, se é o segundo mês, se é o terceiro mês, se é o quarto mês, também muda. Quantas crias essa vaca já deu? Também muda. Qual é a alimentação dessa vaca? Também muda. Qual é a época do ano? Se nós estamos falando de período de chuva em relação a período seco, também muda. Então, existem vários fatores relacionados a manejo, a nutrição, a fisiologia, a estação do ano, e esses fatores podem influenciar a composição do leite. Ah, mas vai variar muito, Nayá? Para um gado ou para um animal de mesma espécie e mesma raça, varia pouco. Mesmo que tenha mudanças na estação do ano, na alimentação, vai variar, mas não varia tanto quanto as variações encontradas principalmente quando a gente pensa no leite de uma espécie comparando com leite de outra espécie. Então, existem sim aí alguns fatores que influenciam muito mais, outros que influenciam menos. Mas é preciso ter uma legislação. É preciso ter parâmetros físico-químicos estipulados, quantificados, para que a gente tenha um leite, de certa forma, padronizado, para poder ser comercializado para a população humana, e aí cada país vai ter as suas regras. Aqui no Brasil, como nós ainda temos um gado predominante europeu, nós temos vacas holandesas aqui, ou mistura de vacas holandesas na produção de leite, é o que predomina aqui no Brasil. Então, no Brasil, o leite tem essa média que eu coloquei aqui para vocês. Só que se esses valores são uma média, é preciso que a legislação coloque um valor mínimo para que todos os produtores consigam atender esse valor. Então, o valor mínimo, ele fica abaixo do valor de média, certo? Como assim, Nayá? Proteínas, por exemplo, o que a legislação diz? Que o leite deve apresentar, no mínimo, 2,9%. No mínimo, então é maior ou igual.
Lactose, no mínimo 4,3%, no mínimo, maior ou igual. Gordura, no mínimo 3%, no mínimo 3%, então é maior ou igual. Sólidos totais, ou seja, a somatória de proteína com lactose, com gordura, com cinzas. Sólidos totais, no mínimo 11,4%. E sólidos desengordurados, né? Eu só tiro a gordura, então proteínas mais lactose mais cinzas, no mínimo 8,4%. E isso é o que determina a legislação atual. Nós estamos falando da legislação que foi modificada em 2020, certo? Com essa legislação federal, que foi modificada em 2020, nós temos esses parâmetros e outros, né? Mas temos esses parâmetros aqui que devem ser seguidos, certo? Com a obediência desses parâmetros, a densidade do leite, ela vai variar de 1.028 a 1.034 gramas por litro, ou, como está colocado na legislação vigente, né, 1,028 a 1,034 gramas por ml. 1 grama e 28 milésimos e 1 grama e 34 milésimos por ml. Tá certo? Esse é o valor da densidade atual do leite. Então, agora que você já entendeu como que a densidade é calculada, como que a gente chega num valor de densidade para o leite, como que eu posso usar isso a meu favor lá na indústria de alimentos? Então, agora eu vou voltar aqui para esse slide. Ele tá todo rabiscado, deixa eu apagar aqui esses valores do lado, para que a gente possa rabiscar um pouco mais e eu consiga aproveitar o que já está marcado aqui. Então, vamos lá, ó. Quais são as principais fraudes do leite? As principais fraudes envolvem aguagem com reconstituinte de densidade, desnate, às vezes até aguagem com desnate, adição de soro do leite, adição de urina. Essas são fraudes aí, principalmente a aguagem, né? São fraudes que são consideradas muito comuns. Eu não sei se são mais comuns porque realmente são as mais executadas ou se são mais comuns porque pegar água, fraude por água é muito simples, né? Basta ter um crioscópio, que é um aparelho calibrado, funcionando direitinho. Em torno de 10% de adição de água ao leite já é possível detectar a fraude pelo crioscópio, é uma análise relativamente bem sensível, tá certo? Então ela é muito pega, talvez por isso seja considerada a mais comum. Pegar a fraude por soro, pegar a fraude por urina é um pouco mais difícil. Então, talvez não seja tão facilmente determinado esse tipo de fraude, por isso que não aparece tanto na estatística, tá? Mas a gente também não vai falar aí estatísticas de quais são as principais fraudes, porém, que vocês entendam que fraude por aguagem é uma fraude muito comum. O que acontece quando alguém adiciona água ao leite? Em relação à densidade, tá? Nós vamos falar hoje em relação à densidade. Quando alguém adiciona água ao leite, a densidade do leite vai cair. Por quê, Nayá? Porque eu tô colocando alguma coisa que tem densidade de 1 grama por ml em outra coisa que tem densidade de 1,028 a 1,034 grama por ml. Veja que a densidade da água é menor do que a densidade do leite. Então, se eu misturo água ao leite, eu vou diminuir o valor da densidade desse leite que está fraudado com água. Eu estou misturando alguma coisa que tem densidade menor, automaticamente aquilo que tem densidade maior vai ter queda de densidade. Quanto que essa densidade cai? Depende de quanto de água foi adicionado. Não existe um valor, vai cair para 1,027, 1,026, 1,025. Depende de quanto era a densidade
o original e depende de quanto era a densidade ou de quanto de água eu adicionei. Como assim, Nayá? Essa aqui é a densidade do leite, ó, grama por ml, certo? Essa é a densidade do leite. Se eu tenho uma variação de 1028 a 1024, vamos supor que eu tenho um rebanho que produz um leite que tem uma média de 1,033, certo? Então, vamos supor que essa é a densidade do leite produzido pelo meu rebanho. Se essa é a densidade do leite produzido pelo meu rebanho, beleza, atende à legislação. Se eu misturar um pouquinho de água nesse leite, a densidade vai cair? Vai. Por exemplo, pode ser que ela fique em 1029, dependendo de quanto de água eu adicionei. Então, vejam que eu posso colocar água aqui. A água tem densidade de 1 grama por ml. Então, eu posso colocar água na densidade de 1, que o que era 1,033 vai cair para 1,029. Então, eu posso falar que houve diminuição da densidade. Não está errado eu falar que houve diminuição da densidade. Porém, a densidade ainda atende à legislação. Ou seja, fraldar o leite com água vai fazer a densidade do leite diminuir, mas não necessariamente vai fazer a densidade ficar com valor abaixo do que é o mínimo colocado em legislação. Vocês estão entendendo? Não esquece de curtir se você está gostando desse vídeo. Então, veja que fraldar com água, talvez a densidade não vá me mostrar que existe fraude por água nesse leite. Porque pode ser que mesmo adicionando água, seja possível manter a densidade dentro da normalidade, dependendo da densidade original desse leite. Então, nem sempre eu vou conseguir determinar a fraude por aguagem usando apenas o valor de densidade como referência. A crioscopia me mostra fraude por aguagem. A crioscopia vai aumentar. Tem mais vídeo aqui no canal falando sobre crioscopia. A crioscopia vai aumentar, mas não necessariamente a densidade vai ficar diminuída a ponto de estar abaixo do mínimo, que é 1,028 gramas por ml. Entendeu? Bom, o que mais que pode afetar a densidade? O desnat é outro fator que pode afetar a densidade. Por quê, Nayá? A densidade do leite agora eu vou falar em 1000, tá? Não vou falar 1, alguma coisa para ficar mais fácil. Então, a densidade do leite, ó, varia de 1028 a 1034 gramas por litro, certo? Um pouco mais de 1 quilo para cada litro. A densidade da gordura do leite, 930 gramas por litro. Veja que a densidade da gordura é menor do que a densidade do leite. Cri, 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 cri. Você já está pensando o que eu vou dizer? O que acontece com a densidade do leite quando o leite é desnatado? O que acontece com o valor da densidade se eu tirar a gordura do leite? Eu já te adianto que não vai ficar igual. Não vai ficar igual ao original. Se não vai ficar igual, ou vai aumentar ou vai diminuir. O que você acha? Coloca aqui para mim nos comentários desse vídeo. O que você acha que acontece com a densidade de um leite que foi desnatado? Tchan, 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 tchan. Hora da revelação. Se eu estou tirando do leite aquilo que joga a densidade para baixo, né? Porque se a densidade média do leite é 1028, a gordura é que joga essa densidade para baixo. Se eu estou tirando a parte que joga a densidade para baixo, a densidade do leite desnatado vai aumentar, certo?
Por que, Nayá? Vamos voltar para aquele outro slide. Porque, veja bem, essa parte gordura e essa parte água joga a densidade mais para baixo, porque elas têm densidades menores do que a densidade do leite. Proteína, lactose e cinzas jogam a densidade do leite para cima, porque elas têm densidade maior do que é a média do conjunto ali do leite. Então, se eu tiro proteína, a densidade cai. Se eu tiro lactose, a densidade do leite cai. Se eu tiro cinzas, a densidade do leite cai. Se eu tiro gordura, a densidade do leite sobe. Se eu tiro água, a densidade do leite sobe. Leite condensado, doce de leite, tem densidade bem maior do que a densidade do leite. Então, saber sobre densidade, saber qual é a densidade de cada constituinte do leite, já me faz conseguir pensar no que está acontecendo com o valor da densidade de um leite fraldado e por que isso está acontecendo com essa densidade. Então, se a densidade do leite fraldado está normal, alguém conseguiu alterar a densidade, alterar a constituição do leite sem alterar a proporção de cada constituinte. Ou colocando, adicionando algum constituinte que mascare aquela densidade. Se alguém está desnatando o leite, a densidade vai subir, eu tenho que fazer alguma coisa para a densidade cair para ninguém perceber. O que faz a densidade cair? Aguagem. O que faz a densidade subir? Desnate. Leite que foi, além de desnatado, fraldado com água, tende a ter um valor de densidade que obedece ao que a legislação preconiza. Olha só, leite aguado e desnatado simultaneamente, a tendência é que ele fique com uma densidade dentro do valor de normalidade. Mas ele não está normal, ele está com dupla fraude, desnate e aguagem. Nayá, é proibido desnatar o leite. Você está falando que leite desnatado é fraudado? Então, aquele leite que eu compro lá no supermercado desnatado é um leite fraudado? Não, aquele do supermercado não é fraudado. Por quê? Porque a usina de beneficiamento, a unidade de beneficiamento, hoje o nome mais atual é Unidade de Beneficiamento de Leite e Derivados, né? Que a gente chama de laticínio. O laticínio, ele pode desnatar o leite, ele pode tirar a gordura parcialmente, fabricar o leite semi-desnatado, ou ele pode não mudar o teor original de gordura e vender o leite como integral. O laticínio pode fazer isso, o produtor rural não pode. O produtor rural, bati no meu microfone aqui, ó. O produtor rural, ou ele entrega o leite integral em relação ao teor de gordura lá no laticínio, ou ele está fraudando o leite se ele não entregar esse leite com a gordura integral. O produtor rural não pode tirar parte da gordura do leite. Ah, Nayá, mas a legislação estabelece no mínimo 3%. Tá, a legislação estabelece no mínimo 3% de gordura. Então, se o leite de um produtor rural tiver 4% de gordura, um rebanho que produz um leite bem gordinho, se ele tiver 4% de gordura, ele pode tirar e entregar o leite com 3,5%? Pode tirar meio e ficar para ele fazer bolachinha de nata? Fazer manteiga para consumo na propriedade dele? Não, não pode. É fraude. É fraude. Se é justo, se não é, se tá certo, se não tá, é outra história, né? A legislação diz que quando o produtor tira a gordura do leite, ele está fraudando esse leite. É possível saber que o produtor rural está desnatando leite? Bom, aí depende também. Vocês estão vendo que tudo depende, né? Por quê, Nayá? Porque assim, gente, ó, quem tá fiscalizando vai tentar achar as fraudes. Quem tá burlando vai tentar fugir dessa fiscalização. Vai tentar alterar o leite, vai tentar fraudar o leite sem ser pego, certo? Então, quem está fiscalizando fica buscando o tempo todo novos conhecimentos para tentar achar as possíveis fraudes que estejam acontecendo. E quem está fraudando vai tentar a todo momento tentar disfarçar,
vai tentar não ser pego nessas fraudes, tá bom? Então, agora pensa aqui comigo, ó. Se um produtor produz um leite com 4% em média, ele sempre entregou lá no laticínio esse leite com 4%. De uma hora para outra, ele passa a entregar um leite com 3,2%, a gente desconfia. Quem é da inspeção desconfia. Ah, por que o fulano sempre entregou leite com 3,9, 4, 4,1, 3,7, 3,8, 4,2, 4? Por que um produtor sempre entregou um leite nessa faixa de 4% e de repente caiu para 3, 3,1, 3,2? Se isso for muito repentino, chama a atenção. E aí, o que acontece? Quem fiscaliza lá no laticínio, o responsável técnico pelo laticínio, ele tem o direito de acompanhar uma ordenha, de passar um dia lá na propriedade rural do fornecedor da matéria-prima do laticínio, né? Então, o laticínio compra o leite de seu fulano. O responsável pelo laticínio pode acompanhar um dia a ordenha lá na propriedade do seu fulano e pode colher uma amostra desse leite e levar para o laticínio e analisar. Se ele estava lá na propriedade rural no momento da ordenha, se ele viu que não foi fraudado, se ele colheu uma amostra e realmente essa amostra está com essa média, então realmente aquele rebanho diminuiu o teor de gordura e ponto, não está tendo fraude, está tudo bem, não tem problema. Houve uma queda no teor de gordura do leite. Mas se o produtor vem entregando leite com uma média de 3,2. No dia que o fiscal vai fiscalizar, vai pegar a amostra lá na propriedade rural e o leite vem com 4 de novo, alguma coisa está acontecendo. Então, é assim que o laticínio costuma determinar a fraude. Por quê, Nayá? Porque um leite com 4% de gordura, ele vai ter uma diminuição da densidade. E se o produtor tirar a parte da gordura, essa densidade vai subir, ou seja, a densidade pode ficar dentro da normalidade. Porque a média da densidade é calculada com um teor mínimo de 3%, naquela média ali de 3,5% do Brasil, né? Então, a gente tem um valor de densidade de 1.028 a 1.034 gramas por litro, pensando no que é o leite brasileiro. Mas a própria legislação brasileira, ela tem, né, a última atualização da legislação foi em agosto de 2020. Então, nessa última atualização, está muito especificado que, caso uma determinada região produza um leite que não atenda exatamente aos parâmetros físico-químicos que são colocados, que são quantificados na legislação, é possível pedir uma revisão ao Ministério da Agricultura para que aquele leite que foi provado, ele não está fraudado, ele é leite, está bem produzido, ele só não tem os mesmos parâmetros colocados em legislação, mas não tem nada de errado com ele. Então, que para aquela região, aqueles valores sejam aceitos, mesmo que eles não estejam exatamente como diz a legislação. Hoje a legislação coloca essa brecha, porque realmente não existe leite, existem leites. Existem muitas variações na composição do leite. Então, não necessariamente todos os produtores do Brasil, que é um país, né, continental, que é um país que tem tamanho de continente, que tem variações climáticas, se nós compararmos norte com sul, variações climáticas gigantescas, variações no tipo de solo, no tipo de alimento oferecido ao gado. E ainda as variações individuais relacionadas à genética da produção daquele leite, nossa, com certeza são muitos parâmetros físico-químicos diferentes. O que não pode é ser ou aceitar um leite fraudado. O que não pode é alguém, de uma forma inescrupulosa, pensando em ganhar mais dinheiro, de uma forma fraudulenta, altere a composição natural do leite para entregar para o laticínio, colocando até mesmo em risco a vida da população, colocando em risco a saúde do consumidor. Então, isso é inaceitável. Mas a partir do momento que uma região produz um leite com parâmetros físico-químicos que não são exatamente idênticos àqueles que são colocados em legislação, e se não houver fraude, se não houver adulteração desse produto, então que peça ao Ministério
para que aquele produto em específico seja aprovado nos laticínios e não seja confiscado, não seja rejeitado, não seja jogado fora. Não tem problema, tá? Porém, então, voltando ao nosso assunto aqui da densidade. Quando a densidade do leite está alterada, eu preciso entender por que que ela está alterada. Se ela está abaixo do valor mínimo, então pode ter tido retirada de sólidos, pode ter tido adição de água. Se ela está acima do máximo, pode ser um leite que tem menos teor de gordura do que deveria ter. E se outros parâmetros fisicoquímicos indicam aguagem, por exemplo, crioscopia aumentada, esse leite está aguado, né? Vamos pegar um slide novo aqui, ó. Se eu adiciono água no leite, o que vai acontecer com o valor da crioscopia? Tem vídeo no canal para você entender isso. A crioscopia aumenta. O que vai acontecer com a densidade? A densidade cai. Então, se eu vejo que a crioscopia está aumentada, mas a densidade está com um valor numérico dentro do normal, então o que pode ter acontecido? Bom, se teve água, pode ser que a aguagem não tenha sido suficiente para fazer a densidade ficar abaixo do mínimo, porque era um leite que naturalmente tinha uma densidade maior. Pode ser que, além da aguagem, eu tenho desnate. E aí pode acontecer da densidade ficar dentro da normalidade. Pode ser que, além da aguagem, eu tenho a adição de um reconstituinte da densidade. E o amido é um reconstituinte de densidade, porque o amido tem densidade de 1,5 ou 1,500 gramas por ml. O leite é 1028. Então, se eu adiciono amido de milho ao leite junto com a água, eu também posso disfarçar essa densidade. Açúcar, sal, tudo isso pode alterar a densidade, como a água também pode alterar. Quem frauda vai sempre fraudar para não ser pego, vai sempre fraudar na tentativa de ninguém perceber essa fraude. Então, nós precisamos fazer análises específicas, né, de várias substâncias, amido, cloreto, sacarose. Eu preciso fazer, muitas vezes, análise do teor de proteínas de cada proteína específica, qual é a proporção das caseínas, qual é a proporção de proteínas do soro, porque fraudar o leite com soro de leite, o soro que sobra da produção do queijo, muitas vezes não altera a densidade, não altera a crioscopia, mas altera a proporção de cada proteína do leite, porque o soro tem muita proteína do soro, não tem caseína. Então, eu vou alterar o teor das proteínas do leite. Alterar o leite com urina ou fraudar o leite com a urina da vaca nem sempre também altera a densidade. Às vezes altera o teor de solutos, às vezes altera o teor da crioscopia, mas também não é sempre, porque a crioscopia da urina é parecida com a crioscopia do leite. Mas, com certeza, muda o teor de nitrogênio. Então, por causa da ureia, né? Então, normalmente a gente precisa dosar a ureia do leite para saber se tem urina nesse leite. Eu preciso fazer análises de cromatografia, de eletroforese para saber o teor de cada proteína, para quantificar cada proteína do leite e pegar fraude por adição de soro. Isso já envolve técnicas mais sofisticadas, técnicas mais elaboradas, que o laticínio não faz no seu dia a dia. O laticínio não faz para aqueles caminhões que chegam o tempo todo ali, a manhã inteira, né, de cada compartimento. O laticínio não tem como fazer isso antes de receber o leite. Mas a gente não pode esquecer que todos os produtores rurais devem ter uma amostra do leite que eles produziram testada em laboratório credenciado ao Ministério da Agricultura, em laboratório acreditado, no mínimo uma vez por mês. E o produtor não pode saber o dia que o leite dele vai ser testado. E aí sim, nesse laboratório que é acreditado, são feitas análises mais sofisticadas. E se coincidir de naquele dia o produtor ter fraudado o leite, esse outro laboratório vai pegar, mesmo que seja uma fraude mais elaborada. E aí esse produtor vai ser punido por isso.
tá? Mas no dia a dia, a densidade, ela nos revela muitas coisas, mas ela, como um valor isolado, um valor único, não é suficiente para determinar aí diferentes tipos de fraudes do leite. É um a mais. É uma análise que é associada a outras como acidez, crioscopia, porcentagem de gordura, porcentagem de sólidos totais, porcentagem de sólidos desengordurados, presença de amido, presença de sacarose, presença de cloreto. É uma análise que é associada em conjunto com as outras, aí sim traz informações bastante importantes nesse processo de detecção de fraudes. Você sabia de tudo isso sobre densidade? Você viu que densidade não é uma simples relação entre massa e volume? É mais do que isso. Nas entrelinhas, eu tenho muitas informações do que pode estar acontecendo com uma amostra de leite. Então não se esqueça, se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você gostou. Curte esse vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, ativa o sininho para ser notificado de novos vídeos e aqui você me encontra nas outras redes sociais. Muito obrigada pela sua presença e até o próximo vídeo. Bye, bye!